Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Pod UAI. E hoje estamos aqui, né, Luquinhas? Estamos aqui com um ex-dançarino de banzé. Um ex-músico de reggae. De reggae, de forró, que veio falar aqui sobre direito, né? E também um advogado previdencialista. Um dos melhores, talvez. O melhor. O melhor. Né? Junto com Álvaro Vicente também, que é o melhor, os dois melhores. Excelentes advogados previdenciários. João Paulo, bem-vindo novamente, gravando pela segunda vez, a primeira deu um problema no áudio, né? Mas hoje vamos falar sobre o seu banzé. Eu quero que você me conte sobre o seu banzé e sua empreitada na carreira musical do forró. E dançarino também. É um prazer reencontrá-los, Lucas, Franklin. Obrigado pelo convite. E vamos falar do que vocês quiserem falar aí. Como é que era o banzé? Para quem não sabe, o banzé é um grupo musical. Olá, Lucas. Aqui, um grupo musical aqui de Montes Claros que faz o quê, João? Vamos lá. O banzé é um grupo parafolclórico. Parafolclórico porque ele estuda as danças regionais, a cultura regional e faz um espetáculo para palco. Pouca gente conhece a história do banzé, que é daqui de Montes Claros, foi fundado por Dona Zezé Colares, falecida. E o banzé foi o primeiro grupo folclórico do mundo a se apresentar na Disney. O banzé ganhou um prêmio mundial como referência de dança folclórica em Paris. Então é um grupo que, se eu não me engano, deve estar fazendo aí 50 anos, 50 e poucos anos, e que eu tive o prazer de acompanhar durante quase 15 anos da minha vida. Por meio do banzé eu conheci outros países e fiz grandes amizades. É um grupo que é fantástico, assim, é uma referência que é daqui de Montes Claros e que tem relevância mundial. Existe uma organização que trata dos grupos folclóricos e a Zezé Colares já foi uma das coordenadoras, presidente ou vice-presidente, se eu não me engano, desse órgão que cuida da cultura mundial. Então, o Montes Claros tem hoje uma das maiores representantes da cultura, da dança folclórica do mundo. Pouca gente sabe disso. Atenção, banzé, queremos vocês aqui. Gustavo Colares e Marquinhos, pode convidar que eles virão aqui. Marquinhos, venham. Venham aqui no Pod UAI para expor essa cultura de Montes Claros que é pouco conhecida. Eu quis abrir esse episódio porque na época que estudávamos juntos, né, o curso de Direito, João Paulo se embranhava, né, dessas danças folclóricas. E conheci o Peru, conheci a Espanha, viajei Minas inteiro, Brasil inteiro, acompanhando o banzé e levando o nome de Montes Claros e do Brasil, porque quando a gente apresenta fora do Brasil, o banzé, quando é convidado, representa o nosso país. E é muito interessante isso. Muito bom. Tá vendo? Foi fazer piada? Não piada, não. Faz piadinha agora, essas gracinhas que você faz de quinta série aí. Fala aí agora. Não fiz piada. Eu falei que eu queria que ele falasse sobre o banzé. A gente nunca falou do banzé aqui. Nunca falou do banzé. Eu lembrei desse caso do banzé, não com chacota, viu? Nunca. Mas fiquei lá durante quase 15 anos. Muito interessante. É época boa. Ele se vestia lá com uma calça de pano, uma blusinha regata. Ele era magrinho, fininho, dessa filourinha aqui. Roupas folclóricas, Lucas. Roupas folclóricas. Continua magro. Mas não só disso que viemos conversar, viemos falar sobre previdencialismo. Como é que fala? Previdencialismo. É isso? Direito previdenciário. Direito previdenciário, que é quando você vai se aposentar. O que é o direito previdenciário? Vamos lá. Primeiro, o direito previdenciário, vamos dizer que é uma novidade no direito. Porque se você pegar aí algumas turmas antes da nossa, eu e Lucas formamos lá em 2013, várias faculdades sequer tinham na grade curricular o direito previdenciário. Aqui em Montes Claros, 4 faculdades, universidade, acredito que a FUNORTE já disponibilizava desde o início do curso e acho que só, as outras eram optativas. E o direito previdenciário é um ramo do direito que trata de benefícios no INSS, de revisões de benefício. Existe um mundo dentro do direito previdenciário e que era muito pouco explorado. Às vezes era ali tratado por um advogado trabalhista ou por alguém que não tinha muito conhecimento. E aos poucos as pessoas, os doutrinadores foram se aprofundando e hoje é o ramo do direito talvez mais explorado, que mais jovens advogados ingressam. É um ramo que eu sou apaixonado há mais de 15 anos, sobrevivo desde a época da faculdade do direito previdenciário e que cada dia muda alguma coisa, literalmente. Quando você começa a atuar com direito previdenciário, ou você se apaixona ou você morre de raiva.
que todo dia tem uma portaria nova, a IN altera, tem alguma votação para alterar alguma regra. Então, o direito previdenciário é aquele ramo do direito que você tem que estudar todo dia. É volátil, bem volátil. Totalmente. E por que ele é recente? As pessoas antes não davam muito valor? Era o patinho feio da faculdade. Assim, direito tributário sempre foi aquele direito mais glamourizado, né? A pessoa mexe com tributário, geralmente é aquela pessoa que trata com empresários, muito glamourizado. Existe uma paixão que eu nunca consegui entender, que eu também nunca gostei pelo direito penal na faculdade. Os alunos se apaixonam por direito penal, nunca gostei. E o direito civil, as pessoas ficam naquela, civil é melhor que penal é melhor que civil. Mas o direito previdenciário nem fazia parte do quadro curricular das maioria das faculdades. Por quê? Pouquíssimo tempo atrás, o pessoal falava o seguinte, direito previdenciário é advogado que fica na porta do INSS, que vai aposentar a INSS, preenche papel. Só que descobriram que é muito rentável. E quando os estudantes, quando os professores, quando os doutrinadores descobriram que o direito previdenciário é até muito mais rentável que o direito tributário, começou-se a dar uma atenção especial, e que agora também vai cair na prova da OAB, o direito previdenciário. Então, foi um 180 graus, né? Do patinho feio para o ramo hoje mais glamourizado do direito, que é o direito previdenciário. Nova menina dos olhos. Nova menina dos olhos de ouro, assim, de 3 anos para cá, especificamente desde a reforma trabalhista. Michel Temer fez aquela reforma trabalhista, basicamente, quando você entra na Justiça do Trabalho e perde, você tem que pagar sua incumbência. Então, isso deu um baque no ramo do direito do trabalho. Muitos advogados trabalhistas vieram para o direito previdenciário. E agora a gente está tendo um boom, que é o chamado revisão da vida toda. De tempos em tempos, aparece no direito previdenciário uma grande mina de ouro, vamos dizer assim. Nós tivemos lá atrás a revisão do IRMC, tivemos o buraco negro, tivemos revisões, a revisão do teto, a revisão do artigo 29, e agora apareceu a revisão da vida toda. E essas revisões são revisões que, às vezes, em uma ação, você consegue faturar dígitos muito bons de honorários. E agora, advogados de outros ramos, até do direito penal, enfim, direito tributário, estão migrando para o direito previdenciário para atuar com a revisão da vida toda. Porque, assim, a gente está falando de algo em torno de mais de 1 milhão de pessoas que terão direito a essa revisão. Existem cálculos aí, existem segurados que terão direito a mais de 700, 800 mil reais de valores retroativos. E as pessoas estão buscando esses direitos e muitas vezes, às vezes, o advogado não tem conhecimento técnico para atuar com aquilo. Mas ele ele procura um parceiro, enfim, hoje 80% da advocacia quer ter um pezinho no direito previdenciário de uma forma ou de outra. Lucas ficou meio animado aqui com essa história de revisão de vida toda. O que seria isso? Para quem não sabe. Aí vai aqui, né? Nós temos direito. É o seguinte, o STF julgou no dia 1º de dezembro de 2022 a chamada revisão da vida toda. Existem sempre regras de transição. O direito previdenciário, quando ele é alterado, se você alterar de uma única vez, as pessoas que estão prestes a se aposentar, elas vão ser prejudicadas, e muito. Então, em toda alteração previdenciária da lei, em toda reforma previdenciária, que basicamente cada presidente que passou pelo nosso país, desde lá de Sarney, nós tivemos uma pequena ou uma grande reforma previdenciária, mas sempre que tem uma reforma previdenciária, existem regras. A regra de transição são regras que deixam um pouco mais maleável a possibilidade para quem vai se aposentar, para não perder tanto. E numa dessas regras de transição, lá atrás, estabeleceu o seguinte, olha, quem vai se aposentar a partir de agora vai ser utilizado o período de julho de 1994 para frente. Julho de 1994 foi quando veio o Plano Real. Só que tinha muita gente que tinha contribuições muito altas antes de julho de 1994. Você imagina aí qualquer pessoa que trabalhou durante muito tempo, na década de 80, início de 90, como um diretor de alguma coisa, e veio o Plano Real, quebrou a empresa, ele teve que começar com um trabalho ali de salário mínimo. Essa pessoa se aposenta pós-94, ela vai se aposentar com salário mínimo, porque foi utilizado só as contribuições de julho de 94 para frente. E aí começou uma briga na justiça, que vem de muitos anos para trás. E agora o STF julgou falando o seguinte, olha, quem se aposentou há menos de 10 anos, desde que tenha se aposentado antes do dia 12/11 de 2019, que é a data da reforma da Previdência, tem que ter se aposentado antes desse marco, ter se aposentado há menos de 10 anos e que tenha tido contribuições altas antes de 1994, pode fazer a revisão dessa aposentadoria.
Então, quando a gente pega contribuições altas, lá de cruzeiro, cruzado, atualiza esses valores e faz uma nova simulação dessa apostadoria, a gente tem um aumento. Eu tenho casos no escritório de pessoas que saíram do salário mínimo para R$6.000 da sua apostadoria. E isso engloba os últimos 5 anos. Então, a gente está falando de valores, óbvio, não são todos. Tem pessoas que não têm direito a um aumento de R$100, R$200, mas tem pessoas que têm direito a 400, 500, 600, 700 mil reais de retroativo. Então, essa revisão, quando a pessoa tem direito, sim, pode ter aí valores gordos a receber. Você já trabalhava na década de 80? Eu aposentei em 80. Vocês não tinham nem nascido. O direito previdenciário brasileiro é da Constituição de 88 ou não? Não. Nós temos uma lei chamada Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, lá da década de 20, ela uniu alguns institutos de previdência. Na verdade, o direito previdenciário estava surgindo ali para os ferroviários. Não existia um direito previdenciário, existiam benefícios para os ferroviários. Só que aí juntou uma outra classe, falou a gente também quer. Uma outra classe também juntou, e aí um senador chamado Eloy Chaves estabeleceu essa legislação chamada Lei Eloy Chaves. Daí para frente vem evoluindo. A legislação que a gente ainda utiliza, ela é de 1991, pós-Constituição. Entre 88 e 91, a gente tem meio que um buraco na legislação previdenciária. Utilizava-se o que era estabelecido na Constituição, de 88 até 91, até que em 1991 veio a Lei 8.213, que é a legislação que trata de benefícios previdenciários. Então, a nossa legislação, que a gente utiliza hoje ainda, é de 1991. Erros, acertos, injustiças, mas é o que a gente tem. Porque dizem, eu não entendo nada, que antes de 88, algumas pessoas não conseguiam se aposentar. Pessoas idosas, que não contribuíram, produtores rurais. Na verdade, antes de 91 era mais fácil. O que acontecia? Quando surge essa nova legislação, o trabalhador rural, em especial aí que você deu um exemplo, até se você for numa roça aqui qualquer, conversar com algumas pessoas de mais idade, elas vão falar o seguinte: eu aposentei pegando o ITR de um vizinho meu. E existia muito isso, você pegava uma prova de um vizinho e conseguia se aposentar. A legislação ela era mais maleável. Eu diria que do final do governo Dilma para cá, o INSS ele tem apertado mais o cerco para isso. Hoje você não consegue mais aposentar com a prova do vizinho. Para você aposentar como rural, você tem que ter 15 anos de documentação rural. Contribuição não. O trabalhador rural em regime de economia familiar, o pequeno produtor rural, o que vive do que produz, esse ele não paga INSS. O índio também não paga INSS, o pescador artesanal também não paga, o garimpeiro também não paga. Essas pessoas, ela é como se fosse uma ajuda do governo falando o seguinte: não saia da sua terra, fique aí, produza, que nós vamos te aposentar sem você precisar pagar o INSS. Porque se a gente pega o êxodo do trabalhador rural para a cidade, muitas vezes esse trabalhador rural vem para a cidade e não consegue emprego. Então, a situação dele piora. Esse trabalhador rural ele é muito importante para a sociedade, lá onde ele sabe produzir, onde sua família está, onde ele é importante de uma forma geral para a sociedade produzindo. Esse trabalhador rural muitas vezes vem para a cidade e não consegue sequer emprego, tá? Porque tem pouca alfabetização, porque tem pouca instrução. Então, o governo ele estabeleceu isso: olha, fique no campo, você não precisa pagar o INSS, e você vai se aposentar sem pagar o INSS. E esse trabalhador rural ele não paga INSS, ele só precisa de provas, de documentação que comprove que ele está na terra e que ele vive da terra, né? Durante 15 anos, mulher 55 anos, homem 60 anos de idade, e ele se aposenta. O que é algo muito interessante. Você falou do índio, também a mesma idade? Como é que funciona essa legislação? O índio também se aposenta, muita gente não sabia disso. Eu mesmo sabia. O índio ele se aposenta com mulher 55 anos, homem 60. Ele precisa da documentação que comprove que ele é indígena, né? Geralmente ali a gente tem a FUNAI que trata dos índios, agora não deu branco. Isso é a FUNAI. FUNAI, o próprio pajé ali da tribo dá uma declaração, existem documentos que comprovam que ele é índio. E aí ele consegue. Quilombola também é a mesma coisa. Existem uma série de regras, digamos, que beneficiam pessoas para que fiquem em seu habitat, que produzam no seu local. Essas pessoas, elas vivem não à margem da sociedade, mas assim, elas têm como se fosse uma sociedade própria, claro. O indígena, o quilombola. Isso é muito interessante, que o governo fomente propostas e projetos para que essas pessoas continuem lá.
Eu atendo em comunidade quilombola, atendo em assentamentos do MST, atendo em comunidade indígena, em Manga, e é muito interessante, porque você chega e você vê, putz, o pessoal não precisa sair daqui. Eles produzem tudo, eles têm tudo aqui, são pessoas que trabalham de fato, que vivem do que produzem, e o governo, de alguma forma, achou, não que seja o ideal, deveria ter outras políticas públicas para incentivar, mas achou uma forma de, pelo menos, mantê-los ali com uma pequena dignidade, porque ainda falta muito para melhorar a vida dessas pessoas. E, antes de continuar o papo, temos que ir para os reclames do Plim Plim, o intervalo. Já a gente volta. Intervalinho, já a gente volta aí, porque nós estamos na TV, Frank. TV tem intervalo. Tem que ganhar dinheiro. E estamos de volta com o Pod Wide diretamente dos estúdios da FUNORTE. TV FUNORTE. TV FUNORTE, conversando com o nosso amigo João Paulo sobre direito previdenciário. E João, eu quero aposentar. Como é que eu faço para eu aposentar? Eu posso aposentar novo? De jeito nenhum. Só sou por invalidez, né, amor? Se tiver uma doença grave... Não. Beleza. Mas desde lá do dia 12 de 11 de 2019, quando veio a reforma da Previdência, foi implementado algumas regras de transição. Dessas regras de transição, elas se aplicam, por exemplo, ao pedágio de 50% para quem faltava até 2 anos para se aposentar, tem um pedágio de 100%, que você pega o tempo que a pessoa vai se aposentar, bem próximo ali, a pessoa que estava próxima de se aposentar até 2019 e dobra o tempo que falta para ela e não se aplica o fator previdenciário. Existem regras específicas, por exemplo, apostadoria especial, existe uma série de regras de transição que vai se aplicar a cada caso. Mas hoje, regra geral, o homem se aposenta aos 65 anos de idade e a mulher aos 62 anos de idade. Então vai demorar um pouquinho. Existe também o caso da apostadoria especial, que é para quem tem contato com agentes salubres, agentes perigosos, desde que a PPP, que é um documento muito importante para quem recebe insalubridade, periculosidade, a PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Se essa PPP ela não estiver enquadrada, não estiver seguindo as normas previdenciárias, ela não vai se enquadrar e o INSS não vai reconhecer o seu tempo especial. Então, para quem tem aí insalubridade, periculosidade, sempre antes de se aposentar, busque um profissional para que analise a PPP para ver se vai ou não ter direito. Mas vai demorar ainda um pouquinho. Você tá perto. Eu tô pertinho, eu já passo. Ô, João, é só a cara de Frank, tá gasto. O Frank ainda é novo. É a idade também. João, mesmo quem não contribuiu, consegue uma aposentadoria ou um benefício de prestação? A aposentadoria é só para quem paga o INSS ou para o trabalhador rural que não paga, né? Para quem nunca pagou o INSS ou para quem falta muito tempo, existe um benefício assistencial, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que vem da linha orgânica da assistência social. É para quem precisa, para quem está em situação de vulnerabilidade social.
E aí, nesse caso, homem e mulher aos 65 anos ou mais, desde que comprove que a renda per capita do grupo familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo, na análise do INSS, e na análise da Justiça, inferior a metade do salário mínimo por pessoa. Então, Dona Maria casada com seu João, e tem lá 2 filhos, só Dona Maria recebe a aposentadoria de um salário mínimo. Um filho que venha a ser, por exemplo, deficiente, que o LOAS também se aplica a deficiência grave, ele vai conseguir lá no próprio INSS, porque só tem um salário mínimo e 4 pessoas na casa, ok? Já na Justiça, só seu João e Maria, e seu João é aposentado e recebe um salário mínimo, Maria vai conseguir também, porque vai dividir um salário mínimo por 2, vai ficar meio salário mínimo cada um, vai se aplicar o entendimento da Justiça. Então, o benefício, o LOAS se aplica a pessoas carentes, que tenham 65 anos ou mais, ou que tenham uma deficiência grave, e aí não importa a idade. Essas são uma das, além dessa forma de regra geral, tem essa questão aí também do... O LOAS, que é um benefício assistencial, não previdenciário. Como é que funciona a questão, por exemplo, o aposentado que você falou? Um exemplo, vou citar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, ela tem uma doença crônica. Sim. Se ela quiser aposentar, como é que funciona essa? Essa pessoa com doença crônica, se ela for incapaz de trabalhar, ela pode se aposentar por invalidez. Se ela tiver a capacidade laborativa diminuída, mas ela ainda pode trabalhar, exemplo, uma pessoa que trabalha com digitação, mas que perdeu um dedo, ela teve a capacidade laborativa, a produção dela vai diminuir, mas ela consegue trabalhar ainda. Existe um benefício chamado auxílio acidente. O auxílio acidente não é auxílio doença por acidente de trabalho. O auxílio acidente, ele paga metade do salário mínimo, o INSS paga metade do salário para a pessoa, tá? Então, se a pessoa recebe, vamos supor, R$2.000, o INSS vai pagar R$1.000 para essa pessoa por mês e ela vai continuar trabalhando e recebendo ainda o seu salário, tá? Se ela se enquadrar nas normas para aposentadoria do deficiente, regra geral, o PCD, aquela pessoa que trabalha, que é deficiente que trabalha, aí existe uma regra distinta para a aposentadoria do deficiente. Tá? O deficiente vai aposentar, entre aspas, por tempo de contribuição, com a regra específica. Mas ele não recebe esse auxílio acidente não, o deficiente. O auxílio acidente, o INSS concede para quem teve a capacidade laborativa diminuída, que não é aposentado e que não recebe auxílio doença. Essa pessoa vai receber metade do salário que ela receberia trabalhando, mais o salário que a empresa vai continuar pagando ela normalmente. Ela vai continuar trabalhando. O auxílio acidente se aplica só para quem vai continuar trabalhando, mas teve a capacidade laboral diminuída. Tá? É até um benefício muito pouco explorado. Você estava falando em deficiência física. Eu sou fisioterapeuta e eu acompanho muitos pacientes meus, eles se aposentaram. Estava conversando com um colega seu, meu amigo Álvaro Vicente, Sim. E a gente estava tratando sobre deficiência de ordem intelectual, psicológica. Aí entra uma série de doenças, autismo, doenças não, é condição, né? Sim, que não é nem considerado uma doença. Síndrome de Down, e inclusive eu vi um vídeo que você tratava sobre isso no seu no Instagram. Eu tenho a honra de advogar para pai aqui. E, assim, são crianças, famílias que muitas vezes carecem até de alguma condição financeira e a gente de alguma forma consegue ajudar, tanto as crianças quanto os pais. Mas na questão do autismo, eu não sou um estudioso do tema, mas eu noto que no escritório tem tido um boom de benefícios assistenciais, o LOAS, a busca de mães, né, aumentou muito, em busca de LOAS para crianças autistas. E não sei exatamente porquê, mas tende a ser infinitamente maior o número de crianças do sexo masculino com autismo do que crianças do sexo feminino. As crianças são portadoras do espectro autista, elas podem vir a receber o benefício assistencial, desde que a mãe, o pai, a família se enquadrem nos requisitos de renda per capita, né? Que é inferior a 1/4 salário mínimo no INSS e metade do salário mínimo na Justiça. São interpretações diferentes. Mas as crianças autistas, sim, podem fazer jus ao LOAS, crianças com síndrome de Down, também pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou sofrem algum transtorno até psicológico, como por exemplo a esquizofrenia. Geralmente essas pessoas conseguem um benefício no INSS. E esse valor, que às vezes é de um salário mínimo,
ele ajuda muito no custeio do tratamento da saúde dessas pessoas, até mesmo no lazer, numa alimentação especial que elas possam vir a necessitar, é muito importante. E é um direito. Se é um direito, as pessoas devem correr atrás. Às vezes é o que difere a pessoa ter uma vida com um mínimo de dignidade para outra que não tem absolutamente nada. É aquele salário mínimo pago pelo INSS. E nós tivemos aí a pandemia, saímos da pandemia, graças a Deus, e eu acho que o direito mudou muito. Né? Totalmente. O que era antes, em 2019, e o que é hoje. Sim. Eu vi muitas aí, audiências online, alguns até cometendo algumas gafes, né? Nas audiências online. O que mudou aí no direito? Como é que funciona hoje esse direito? Lucas, antes da pandemia, o digital era um coadjuvante do escritório de advocacia. Geralmente o advogado tinha ali uma página, um site, um ou outro tinha algum gestor de tráfego, o Instagram, o Facebook, servia só para postagens sem um cunho de fato de atrair clientes, porque a gente não pode falar de captação, prospecção, porque não é essa a ideia. Mas durante a pandemia, os escritórios tiveram que se reinventar. Eu até dei uma aula magna lá na FUNORTE e eu falei isso. Muitos alunos, talvez primeiro período agora, eles não terão escritório físico, porque hoje você consegue advogar no meio digital, totalmente digital. Hoje eu trabalho muito com a revisão da vida toda. E eu tenho clientes aqui em Montes Claros que me contrataram que são de Santa Catarina. Eu tenho clientes do Acre. Então, hoje a internet ela te permite advogar de qualquer lugar, para qualquer pessoa. Pouco tempo atrás, se a gente voltar aí 5, 10 anos talvez, 10 anos, existia os limites geográficos. Um advogado daqui praticamente seria... dificilmente um advogado aqui de Montes Claros teria ações, por exemplo, em São Paulo. Hoje é normal o advogado de São Paulo ter clientes em Montes Claros, o advogado do Amazonas ter cliente no Ceará e o universo jurídico mudou. E o que me preocupa às vezes é que muitos advogados não entenderam isso ainda. Que hoje o TikTok não é mais um aplicativo de dancinha, mas sim um aplicativo para gerar conhecimento jurídico e levar esse conhecimento jurídico para a Dona Maria, que está lá na zona rural de Manaus e que vai conseguir contato com você e tirar uma dúvida, talvez te contratar. Que o Instagram não é mais uma ferramenta para tirar foto de comida, essas coisas. Tem um rapaz que eu chamo que chama Dr. Fran. Dr. Fran. Ele faz muito vídeo desse, divertido e informativo. E geralmente direito do consumidor, né? De direito do consumidor. E muitas vezes você acaba mandando uma mensagem ou contratando uma pessoa que você se sente confortável, você sente que aquela pessoa tem algum tipo de intimidade com você, mesmo estando longe, porque ela está te entregando ali todo dia alguma coisa, uma informação, ou periodicamente entregando informação. E hoje o mundo digital é assim. Hoje nós temos um gestor de tráfego no escritório, nós temos vídeos e textos que a gente posta diariamente no site. Eu não entendo muito do mundo digital, mas em alguns termos o nosso escritório ele é ranqueado em primeiro lugar, por exemplo, LOAS Esquizofrenia. Nosso site do escritório é o primeiro no Brasil. E tem mais uns 20 termos que a gente é muito bem ranqueado nível Brasil. E existem grandes escritórios no Brasil de direito previdenciário que investem muita grana no digital. Enquanto os advogados recém-formados ou até outros mais antigos não entenderam que o digital hoje, tanto o Facebook quanto o site, quanto o Google, principalmente o Google e Facebook, no meu caso Facebook até mais que Google, idoso gosta de Facebook, idoso ainda não descobriu o Instagram, mas gosta mesmo. Nós estamos lá, compartilhe essa corrente. Minha avó, meu tio adora Facebook. Mandar aquela figurinha de rosa de bom dia, compartilhar aquela, como é que chama? Aquelas correntes. Mas o idoso ele ainda é muito vinculado ao Facebook. Então o direito previdenciário ele é muito forte dentro do Facebook. E aí você tem que entender qual que é o seu jogo, o advogado, né? Qual que é o seu jogo? É direito tributário? Acho que o Facebook não é seu lugar. Mas é direito previdenciário? Opa, o Facebook é seu lugar. Direito consumidor? Talvez seja mais ligado ao Instagram, não sei. O que é que você vai trabalhar no Google? Você vai investir no Google? Você não vai investir? Existe o estatuto da OAB,
Estatuto de Ética que limita, o advogado não pode fazer propaganda, mas o advogado pode fazer textos informativos, vídeos informativos. Então, como atrair o cliente com um texto informativo? Hoje, o mundo digital, para o advogado, ele é até mais importante do que o escritório offline. Né? O que acontece? Hoje, o que acontece na prática? O recém-formado, ele abre o escritório, geralmente em parceria, manda fazer cartões e fica aguardando o cliente chegar. Eu te dou uma infinidade de nomes de pessoas que eu conheço, de amigos que fizeram isso e em 7, 8 meses fecharam as portas. A advocacia, hoje, ela tem um viés muito mais empresarial. Todos os grandes advogados, se você pegar num hall muito simplório aí, você vai ver que eles têm um viés de vendedor. Então, o advogado que se destaca, geralmente ele é muito mais vendedor do que, propriamente, possui um conhecimento técnico muito aprofundado. E hoje o escritório de advocacia é uma empresa, Frank. O advogado, além de saber direito civil, previdenciário, processo civil, etc., ele tem que saber como gerenciar, como é que ele vai poder chegar ao cliente dele, como é que ele vai trabalhar a questão dos honorários que ele vai receber, com o que ele vai investir, porque não é ganhei um honorário, vou pôr no bolso e vou curtir, vou trocar de carro e vou fazer uma viagem. Não é assim. A advocacia ela tem picos, então alguns meses o advogado vai ganhar muita grana, outra não vai ser tão bom assim, e até ele entender isso, às vezes ele se frustra gastando o que não pode, tentando às vezes comprar o que não convém ali no início de carreira, mas é muito prazeroso, é uma roda gigante que a gente vive, né? E quando você entende como é que funciona a advocacia, em que você tem que investir, como é o dia a dia de fato, você se apaixona. João, você estava falando que, em cima da pergunta de Lucas, sobre pós-pandemia, o direito se tornou digital. Só que no Brasil tem a questão da burocracia, que ainda é muito grande, e o direito, por ser muito formal, tinha muito papel. Como é que está essa questão? Algumas partes do direito já estão totalmente digitalizadas e outras. Sim. A audiência hoje, Franco, deve ter uns 2 anos que eu não faço audiência no fórum. Fiz uma centralzinha lá no escritório, uma câmera bacana, tal, internet bacana, e as audiências, inclusive, nesse momento que a gente está gravando, está acontecendo audiência lá no escritório. As pessoas fazem do escritório, o juiz fica geralmente em sua casa, e as partes ou vão para o escritório para ser ouvido, ou vão para o fórum, né? E o procurador do INSS ou o advogado da parte contrária fica de casa ou fica do escritório também. Então ficou muito mais cômodo para todo mundo. Dificilmente os juízes vão querer retornar àquela audiência dentro da sala formal, etc. Porque é mais confortável e o mais interessante de tudo, economiza para os cofres públicos. Essa economia é muito relevante, porque dispensa ali a contratação de assistente, de estagiário para ficar ao lado do juiz, porque o juiz precisa só da internet e do computador. Sobre a questão também de papéis. Documentação que o cliente te envia, assinaturas. Eu sou muito fã do capitalismo porque ele se molda à sua necessidade. Um exemplo prático dos clientes que eu tenho, né? Por exemplo, Santa Catarina, do Acre. Essas pessoas geralmente são pessoas idosas, no meu caso. Para eu enviar uma procuração em PDF para que ela tenha que assinar e transformar em PDF novamente e me enviar, seria, na verdade, algo que complicaria, né, essas formalidades. Hoje existem programas, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas existem programas em que você envia um link para o cliente clica nesse link, faz uma assinatura digital, alguns exigem uma foto do cliente com o documento, e é uma autenticação digital. E isso é validado pela justiça. Então, com um simples link, a gente envia para o celular mesmo do cliente, ele consegue fazer a assinatura digital e envia para os outros documentos necessários por foto. Essa foto chega ao escritório, é tratada em aplicativos para melhorar a imagem e a gente transforma em PDF e junta no processo. Então, os clientes não precisam nem ver a cara mais do advogado, só precisam encaminhar a documentação via foto ou via PDF pelo celular e assinar a procuração, a declaração de pobreza, o contrato de tudo digital. Isso foi um avanço muito grande. Achei que tinha que ir lá, pelo menos, pegar o documento ou enviar para o SEDEX, alguma coisa. Lá do Acre. Do Acre. Tem que ver o telegrama, não nada disso. Pelo próprio celular. E os idosos se adaptaram muito bem a isso, né? A grande questão que hoje a gente tem na advocacia à distância é, será que é golpe?
Então a gente tem que passar uma segurança para o cliente que está do outro lado. Às vezes a gente tem que fazer uma videochamada, mostrar para ele, por exemplo, um link no YouTube onde tem entrevistas, onde tem, inclusive essa entrevista a gente vai colocar no YouTube para mostrar para os clientes. É tudo verdade, viu, João? Você tem que passar uma segurança e uma credibilidade para quem está do outro lado. E com razão, porque a desconfiança deles vem do excesso de fraudes que a gente tem. Recentemente descobriram uma fraude que eles estavam fraudando, eu não sei se o João Paulo chegou a ver, militares aposentados, né? Com alguma questão de previdenciário também. O vagabundo ele tem tempo. Ele tem tempo e ele consegue sempre achar uma brecha. A advocacia, de modo geral, está sofrendo muito porque alguns golpistas eles conseguem. O processo é público. Então, se Frank é meu cliente, tem um processo de Frank, o golpista consegue achar o processo, pega todos os dados de Frank, tem um sistema que qualquer um pode contratar, que você consegue os dados da pessoa, e aí esse golpista pega o telefone do Frank e fala: ô Frank, aqui é o Dr. João Paulo, saiu aqui um dinheiro para você, R$100 mil, mas eu preciso que você deposite R$1.500 para mim, que é a taxa para liberar aqui. Frank vai e deposita, e o golpista desaparece. E isso, assim, eu e outros advogados aqui da região já sofremos com isso. Na verdade, nossos clientes sofreram com isso. A OAB está a par disso, já tem um processo aí, já tem a Polícia Civil está fazendo um inquérito para ver se localiza esse vagabundo. Então, é isso. Muito obrigado pela presença, João, mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre muito bom bater um papo com você. Isso eu só tô puxando sardinha mesmo, viu? Não, mas é bom mesmo, João. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, tranquilo. Então, assim, muita gente aí que nos assiste, que são acadêmicos, que possuem pais, parentes, avós, que queiram ir se aposentar, pode lá procurar Dr. João Paulo, referência em direito previdenciário no Brasil. Obrigado. E é uma honra receber o convite de vocês. E sempre que precisarem, vou estar sempre à disposição. Vamos colocar você como figurinha carimbada aqui, isso. Igual você vai lá em Fred. Fred é muito bacana, que sempre que ele me convida eu vou. A gente fala sobre direito previdenciário e o ambiente é muito parecido com aqui. Existem entrevistas que você fica tenso, você fica, né? Nossa, se eu errar isso aqui, e se eu falar alguma coisa que não deve. Mas o ambiente aqui é muito descontraído. Você se sente à vontade, é meio que na sala da sua casa ou numa mesa de um bar, falando com amigos. E isso é muito difícil do entrevistador fazer com o entrevistado. Vocês conseguem isso com maestria. Tirando essa camisa do Cruzeiro. Cruzeirão da Márcia. Muito obrigado a todos que assistiram aí mais um episódio do Podway aqui no canal 11 da TV Universitária, no YouTube, Spotify. Estamos aí em todos os lugares, ninguém pediu, mas estamos aí. Não, Frank? É isso aí, valeu, obrigado. Depois a gente volta. Né? Tchau, tchau. Tchau.